Olá, o programa Momento Jurídico hoje está em clima de festa e estamos no Plaza São Rafael acompanhando a solenidade alusiva aos 96 anos do IARGS, o Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Uma festa que reúne grandes nomes do direito gaúcho, a advocacia reunida aqui para comemorar este aniversário e a gente mostra tudo para vocês. Vamos agora conversar com a doutora Sulamita Santos Cabral, que é presidente do IARGS e vai contar para a gente um pouquinho dessa trajetória de 96 anos. Antes de mais nada, parabéns pelo aniversário da entidade. Conta um pouquinho então, por favor, dessa trajetória e também do seu trabalho à frente da instituição. Boa noite. Bom, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje comemorando o 96º aniversário do nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Realmente, o Instituto ele foi fundado no dia 26 de outubro de 1926, por um grupo de bacharéis em Direito que queria, além do congraçamento, eles queriam lutar pela criação da Ordem dos Advogados, regulamentando a profissão, e ainda tinham uma ideia de estudar mais o direito e contribuir com a sociedade. Então, esse grupo de pessoas notáveis, alguns inclusive hoje em dia são nome de rua, sabe? Entre os quais o Oswaldo Aranha. Então, ele se reuniu e criou o nosso instituto. E em 1930, quando houve a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, o nosso instituto teve um papel muito importante para a criação da Ordem dos Advogados no Brasil, porque os nossos sócios estavam reunidos e foram até o Palácio e conversaram com Oswaldo Aranha e disseram assim: olha aqui, ó, nós pedimos que, se a Revolução for vitoriosa, seja criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Em outras palavras, regulamente a profissão de advogado, porque até então, apesar de existir faculdades de direito em algumas capitais, como aqui em Porto Alegre, qualquer um podia advogar. Eram os chamados rábulas, que advogavam sem ser formados. E o Instituto dos Advogados Brasileiros já fazia 80 e tantos anos que lutava por isso. E quase, no tempo do Império, uma vez ou outra, quase regulamentaram a profissão. E outra vez, quando estavam para regulamentar, caiu o Império e proclamaram a República. Até que 45 dias depois disso, com a Revolução Vitoriosa, através de um decreto 18.405, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil. E o nosso instituto aqui teve o importante papel de organizar e implementar a ordem nas principais cidades. Então é por isso que as pessoas dizem assim: que interessante, o presidente da Ordem, o Leonardo Macedônia, foi presidente do Instituto. Não, é o contrário. Os dirigentes do Instituto é que resolveram implementar, organizar a Ordem, e por isso o presidente do Instituto ficou de presidente da Ordem. E assim por diante. Então, o Instituto e a Ordem são muito próximos. Diz assim, o Instituto é pai ou mãe da Ordem? Diz assim, olha, ele não é pai, ele é pai e mãe da Ordem. Mas, claro, agora nós temos caminhos distintos. O Instituto é uma entidade privada, apolítica, não temos religião. O que nós fizemos? Nós agregamos os estudiosos de direito. E, apesar do nome ser Instituto dos Advogados, ele agrega advogados, magistrados, membros do Ministério Público, professores. É que o nome ficou. O que eles fazem? São estudiosos de direito, e nós fizemos congressos, nós fizemos encontros, nós fizemos debates. É isso aí. Tem vários departamentos e todo mundo trabalha por amor. Doutora Sulamita dando uma verdadeira aula não só sobre o trabalho do IARGS, mas também sobre a história do direito, da advocacia no Brasil, né? E você tem 4 gestões à frente do IARGS, doutora. Não posso falar muito, porque esse é um assunto predileto, eu não posso tomar conta. Não, eu já estou na minha 4ª gestão. A primeira gestão foi de 97 a 99. Eu fui a primeira mulher a presidir o Instituto em chapa única. Então, eu sou muito grata aos homens, eu não sou contra, ao contrário, acho que homens e mulheres têm um trabalho comum, e me elegeram em chapa única. Depois eu fui reeleita, fui para a Ordem e tal, trabalhei junto com o Cláudio Lamac, e agora
depois voltei em 2013 e já estou na minha quarta gestão. Bom, e hoje é muito importante, por quê? Porque hoje nós vamos homenagear os nossos comendadores, dar a comenda da Ordem Honorífica do IARGS. Quem são? A advogada emérita, uma homenagem póstuma à doutora Helena Raí Banhes. Magistrado exemplar é o desembargador Thompson Flores, que está aqui. Jurista eminente, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. E professor insigne, o professor Norberto MacDonald. E ainda vamos receber 20 novos associados. Então vai ser uma grande festa. Então é isso aí, tá? E nós vamos acompanhar. Muito obrigada pela entrevista, doutora Sulamita. Ótimo evento. Eu é que parabenizo o Momento Jurídico. E um dos agraciados dessa noite é o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que vai receber como magistrado exemplar essa homenagem. Doutor, o que representa a homenagem feita hoje aqui nos 96 anos do IARGS? Para mim é uma grande honra receber essa homenagem. Eu tenho, entre Ministério Público Federal e Magistratura Federal, eu já estou há quase 36 anos e há 22 anos no Tribunal Federal da 4ª Região. Então eu me considero que, digamos, é um reconhecimento a essa trajetória. Mas também nós temos que ter a humildade de considerar que isso também é um reconhecimento à atividade do nosso tribunal, né? O Tribunal Federal da 4ª Região. E para mim tem um aspecto muito singular essa homenagem, além dos que eu já mencionei, porque há exatos 20 anos o meu avô, o ministro Carlos Thompson Flores, que foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, recebeu essa idêntica homenagem. Então, aumenta a minha responsabilidade, por assim dizer. Então eu me sinto duplamente homenageado, né? A mim e a memória de meu avô também, que é revigorada e rememorada com essa homenagem. Mas é uma grande honra para o magistrado receber essa significativa homenagem. Parabéns pela homenagem. E é uma noite de festa também para o IARGS, aniversariante de 96 anos. Qual a contribuição do Instituto? Quase no centenário, né? Pois é. A contribuição do Instituto. A contribuição do Instituto ela é notável, porque pouca gente sabe. A Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, ela saiu de dentro do Instituto. O Instituto é mais antigo que a Ordem dos Advogados. A doutora Sulamita nos contou. Pois é, ela fez muito bem. Então, o embrião da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, e nós temos grandes vultos na Ordem dos Advogados, vamos citar recentemente o presidente Lamáquia, Cláudio Lamáquia, que presidiu a OAB aqui e depois presidiu a OAB Nacional. E até onde eu sei, é o único gaúcho que teve essa honra até agora, né? Até agora. Então, o Instituto ele sempre foi um órgão de vanguarda. Ele tem o seu aspecto cultural, a finalidade dele é esta, mas sempre temos que nos lembrar que a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul saiu aqui de dentro. E grandes vultos do Instituto, porque o Instituto, as pessoas às vezes ajudam, não, é um Instituto, ele é de advogados, não, ele é de bacharéis. Aqui temos juiz, meu caso, Ministério Público, advogados, professores, enfim, a comunidade jurídica, né? Então essa é a importância do Instituto. Para a gente encerrar, gostaria de lhe perguntar, na sua avaliação, quais foram os principais impactos da pandemia na maneira como o judiciário trabalha? Olha, é até difícil de responder, porque nós ainda estamos tendo consequências, digamos, da forma de trabalho, né? Ela, efetivamente, a pandemia, que surpreendeu o mundo, né? Alterou, digamos assim, a relação de trabalho, né? Tivemos que trabalhar durante muito tempo à distância, né? Nossos servidores, né? O teletrabalho, mas eu quero até registrar o nosso tribunal, eu digo nosso, não é para propaganda, é porque eu conheço a realidade. O nosso tribunal, o Tribunal Federal da 4ª Região, ele jamais parou. E tirando as primeiras semanas da pandemia, as primeiras 3 semanas, ele imediatamente voltou a fazer sessões, de forma remota, e os advogados podendo inclusive se pronunciar também de forma remota. E esse estilo, ele ficou. Abriu-se essa possibilidade para os advogados, que antes obrigatoriamente tinham de vir. Por exemplo, um advogado de São Paulo, Brasília, tinha de gastar e vir fazer a sustentação oral aqui. Agora ele pode fazer de forma remota. Então esses avanços foram muito bons para aproximar, digamos assim, a população e os advogados do tribunal. Então eu acho que essa mudança na forma de trabalho é o grande legado, se é que a gente pode dizer que é legado da pandemia, né? Vamos dizer assim, mas vamos dizer, é a grande consequência.
Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez. Ótimo evento. Muito obrigado, viu? E o IARGS está de parabéns. Marcando presença nessa festa do quase centenário IARGS está o desembargador e também presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Francisco José Mech. Contribuição do IARGS para a advocacia gaúcha, doutor. Boa noite. Importantíssimo. O IARGS faz 96 anos. 96 anos de uma história muito bonita. Uma história que os grandes nomes da área jurídica fundaram o IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu sou sócio do IARGS há praticamente mais de 40 anos e tenho aprendido muito, especialmente da administração do presidente Madeira para cá, no início da década de 80. E o que é muito importante, o IARGS chega praticamente a uma entidade centenária. Centenária, veja bem, que passou por grandes conflitos mundiais, passou por choques econômicos, passou por situações, vamos dizer assim, políticas, democráticas, e foi ultrapassando tudo isso com segurança, com sabedoria, em razão exatamente dos seus diretores, dos seus associados, e inclusive também daqueles que foram sucedendo. Hoje temos aqui a homenagem, vejam, de um grande professor, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que é hoje homenageado como professor insígne, o professor de todos nós. E o magistrado, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que é um magistrado exemplar. E nós temos uma outra homenagem muito importante, homenagem pós-mortem da doutora, da advogada, da sempre advogada, da nossa inspiradora, Helena Raibanhes. Quando eu ia ao Instituto e encontrava a doutora Helena Raibanhes, eu me inspirava, eu me energizava, porque me impressionava com a criatividade dela, com a energia dela, o talento dela. A mesma coisa do desembargador Thompson Flores. Vejam, o desembargador Marco Aurélio foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E o desembargador Thompson Flores esteve no tribunal até o fim do ano passado. Todos levaram para lá sua luminosidade, o seu saber e a sua visão cósmica de vida. Grandes contribuições para a advocacia. Muito obrigada pela entrevista. Então, é uma boa noite. Prazer muito grande falar ao Momento Jurídico. Para a jornalista Dalva, em substituição à grande Rejane. Muito obrigado, viu? E o aniversário do IARGS não tem apenas doutores juristas da área do direito. Temos também o doutor Fernando Lucchesi, que é médico cardiologista da Santa Casa. Veio prestigiar o evento porque tem muitas homenagens essa noite, inclusive para um amigo seu. De início eu pensei que eu fosse ficar meio peixe fora d'água, mas encontrei tantos amigos e fiquei muito feliz de estar aqui, comemorando com alguns que vão ser homenageados, principalmente o Dr. Thompson Flores, que eu admiro muito, e que meu provedor da Santa Casa, Alfredo Englert, eu sou motorista dele, então eu vim em duas condições, motorista do provedor Alfredo Englert e médico de plantão. Então, se o coração de alguém não aguentar de emoção depois de homenagens e... Muita homenagem, muita emoção, a gente tem que estar preparado. Mas realmente estou me sentindo em casa. Sou provavelmente o único médico aqui, mas estou me sentindo realmente em casa. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima festa para o senhor. Muito obrigado. A doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bart, que é diretora da Escola Superior da Advocacia Pública do Rio Grande do Sul, está aqui nessa noite de festa, que é uma noite de homenagens também, né, doutora? Exatamente, é sempre uma honra para nós estarmos nos eventos dos Institutos dos Advogados do Rio Grande do Sul.
que é uma instituição aí que traz honra à advocacia gaúcha, honra toda o notório saber em termos de direito no nosso estado. Então, homenagens muito merecidas. Eu destacaria a própria advogada emérita, a doutora Helene Banes, em memória, uma dedicada colega, procuradora do estado e que muito fez por toda a cidadania gaúcha, muito fez para ser homenageada realmente pelo Instituto dos Advogados. Cumprimentar toda a diretoria, na pessoa da nossa presidente Sulamita dos Santos Cabral, professora, uma jurista renomada e capaz de agregar todos que estão aqui e que sempre prestigiam as atividades do IARGS. Ainda, importantíssima, muitas homenagens, não é? Gostaria de referir todos, mas para não ser cansativa, uma homenagem do coração a mim me marca, o meu professor de faculdade, Norberto Caruso MacDonald, pai de 2 grandes juristas também, na verdade até mais, mas da minha época, são 3 filhos, mas da minha época, Laura MacDonald, colega de turma, também André MacDonald, uma procuradora federal, o outro membro do Ministério Público. Enfim, o professor Norberto, ele ensinou direito não só para os seus alunos, mas também em casa, formando grandes juristas. Então, merecida homenagem também do Instituto dos Advogados. Grandes nomes da advocacia gaúcha reunidos hoje aqui nessa festa em homenagem aos 96 anos do IARGS. Uma ótima noite, muito obrigada pela entrevista. Da mesma forma, e espero que todos possam acompanhar um pouco dessa noite por meio do Momento Jurídico, que está sempre acompanhando os grandes eventos do nosso estado. Obrigada. A doutora Karina Contiero, secretária-geral adjunta da OAB Gaúcha, é uma das novas associadas que vai tomar posse nessa noite do aniversário de 96 anos do IARGS. Está aqui vestida a caráter. Qual o trabalho que vai ser desenvolvido agora nessa nova função, doutora? Então, é muita honra, né? É muita honra. Essa indicação para compor o IARGS vem também acumulando, claro, com esse trabalho de ordem que a gente já faz há 1 ano agora, né? Mas esse novo trabalho, ele é mais tradicional, porque o IARGS é um instituto tradicional. Então, a gente vem para fortalecer a advocacia. Continuamos fortalecendo a advocacia no nosso trabalho de ordem, agora no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E para sua carreira, assim, o que o IARGS representou desde o início, a importância dessa instituição para a advocacia como um todo? Ele é a base da advocacia, na realidade, né? Porque a OAB veio do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, imagina, essa indicação para compor o quadro de novos associados do IARGS, ela vem como uma honraria. Eu me sinto muito feliz em estar compondo o IARGS agora. A OAB a gente adquire por conta adquire entre aspas, né, por conta de ser advogada e de ter o número de advogado. Agora o IARGS não, o IARGS, como é uma indicação, é uma honra. É sem dúvida um reconhecimento pelo seu trabalho, parabéns. Muito obrigada. A doutora Maria Berenice Dias, advogada, desembargadora aposentada, está prestigiando a cerimônia também. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do trabalho do IARGS. Não, é muito significativo esse nosso instituto que não cansa de se reinventar e de remoçar, sabe? Porque assim, ó, é um espaço de cultura, um espaço de discussão. Eu que trabalho com direito das famílias há tanto tempo, o grupo que discute direito de família no Brasil mais antigo é o nosso, do IARGS. Então nós temos todo esse trabalho encantador, e agora eu estou fazendo uma campanha para nós trocarmos o nome do instituto. Sim, não é Instituto dos Advogados, onde é que estão as advogadas? Então acho que tem que ser Instituto da Advocacia. Acho que temos que trocar o nome da ordem também, a Ordem dos Advogados. Nós estamos toda uma campanha nacional nesse sentido. Então, já fica aqui, ó, já dando um spoiler do movimento que nós estamos fazendo nesse sentido. Por que não, né? Para contemplar melhor todo mundo. Não, eu acho assim, ó, é um fim de uma invisibilidade, né? Às vezes a gente tem que começar por isso, que as palavras importam, né? Isso não somos nós, né, as mulheres do âmbito jurídico, que busque essa visibilização maior das mulheres, que leva a um maior respeito. Você entende que isso é uma inclusão das mulheres da sociedade, então acho isso bem importante.
Uma novidade aí, campanha à vista. Muito obrigada pela entrevista e uma boa noite. Obrigada, é uma delícia essa festa, nossa. Aproveite. Obrigada, obrigada. Dr. Gustavo Jurgen, secretário-geral da OAB do Rio Grande do Sul, marca presença nessa festa. Doutor, quase 100 anos de IARGS. Importância dessa entidade para todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul. Olha, o IARGS, em que pese o nome, né, congrega não apenas os advogados, mas toda a classe dos juristas. Para nós, advogados, para a OAB, que surgiu a partir do Instituto, né, é uma noite de muita alegria. O Instituto tem um prestígio, um valor, não só histórico, mas atual, importantíssimo. E estamos muito contentes de estar aqui celebrando e também podendo homenagear, né, aqueles que serão agraciados hoje com a comenda honorífica do IARGS. Eu, particularmente, dentre eles, há 2 ex-professores meus da faculdade, o desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira e também o Dr. Norberto Caruso da Costa MacDonald. Então, contente já aqui nesse ambiente, né, já acho que quase todos presentes, mas tenho certeza que será uma grande noite e também sempre essa festa é uma oportunidade de celebração do passado, mas também de renovação do Instituto, porque é a noite em que há o ingresso anual de novos sócios, né, para o Instituto. Então hoje teremos novamente essa renovação que é fundamental. Perfeito, doutor Gustavo Jurgen. Resumindo bem o espírito da noite, muito obrigada pela entrevista. Boa festa. Obrigado. Aqui ao meu lado está um dos agraciados dessa noite, o Dr. Marco Aurélio Costa Moreira Oliveira, ele que vai receber a homenagem como jurista eminente. Antes de mais nada, doutor, parabéns por essa homenagem. Gostaria de saber qual é o sentimento, né, nessa noite tão importante, noite de festa. Eu até acho que mereço, por uma razão. Eu sou do Instituto desde 1974. Fui presidente do Tribunal Eleitoral durante 4 anos. Tenho um passado na Justiça muito reconhecido. E essa homenagem para mim é quase que um empate dos meus direitos. De maneira que estou muito emocionado, prometo cada vez mais contribuir para que o Instituto atinja tantas coisas boas que ele tem atingido, e mais ainda. Instituto que tem um papel muito importante para a advocacia gaúcha. Sim, fiz, felizmente. Eu fui promotor de justiça, eu fui desembargador, sou advogado, sou professor da Universidade Federal, dei aula em 4 universidades e outras coisas mais. Dalva, foi um prazer te conhecer. Tu és uma estrela. É o que o nome diz. Muito obrigada pela entrevista, porque hoje a estrela não sou eu, é o agraciado da noite aqui. Uma boa festa. Muito obrigado. Eu converso agora com um dos novos associados do IARGS, ele que vai tomar posse nesta noite, Dr. Andrei Veloso, juiz federal, que representa para o senhor essa indicação. Eu fico muito honrado de poder tomar posse, passar a participar do IARGS. Esse instituto muito relevante, promove os estudos jurídicos, a congregação entre classes. Eu sou juiz federal, então trabalho conjuntamente com os advogados são essenciais à função jurisdicional, à nossa atuação. E é um prazer poder participar da associação deles, mas que congrega também demais categorias, né? Parabéns pela indicação, então espero que seja uma ótima noite de festa e também um bom trabalho no IARGS. Muito obrigado. Entre os novos associados que vão tomar posse no IARGS, esta noite está o Dr. Lucas Lazzaretti, que é vice-presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde da OAB Gaúcha. Sentimento após essa indicação, né, tomando posse essa noite? Uma honra, né, um instituto como o IARGS, né, um instituto de renome como o IARGS, que dizem que é o pai e a mãe da OAB, né, com a minha madrinha aqui ao lado, a doutora Stephanie, representando a Comissão Especial do Direito à Saúde, o Direito à Saúde, o Direito Médico, para trazer um pouco dessa temática para o IARGS. Então estou muito feliz, muito honrado, espero que seja uma ótima noite. Será assim?
A madrinha dele, então, é a doutora Stephanie Fernandes, advogada, vice-presidente da Comissão de Saúde de Canoas, além de associada do IARGS, que está aí completando 96 anos, sempre desempenhando um papel muito importante para a advocacia gaúcha, né? Demais, parabenizo ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul pelos seus 96 anos. Sejam bem-vindos os novos associados. Eu tenho muita honra, orgulho e satisfação de ser madrinha do Dr. Lucas Lazzaretti. Parabéns aos novos associados, parabéns à doutora Sulamita por ser essa mulher forte, inspiradora para o IARGS. Obrigada. Muito obrigada e ótima noite a todos. A doutora Delma Silveira Bias, que é vice-presidente do IBDFAN do Rio Grande do Sul, também conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional gaúcha, está prestigiando este evento em homenagem aí aos 96 anos do IARGS. Gostaria que você destacasse para a gente as principais contribuições do Instituto para a advocacia. Boa noite, Dalva, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui hoje trazendo o nosso abraço pessoal ao nosso querido IARGS, do qual eu faço parte desde sempre. Eu sou diretora, inclusive, aqui, faço parte da diretoria da doutora Sulamita, cumprimento a doutora Sulamita, todos os demais colegas, todos os associados do IARGS, porque realmente é uma data significante, 96 anos de glória, de sucesso, quando confraterniza profissionais de todas as áreas do direito, na magistratura, da procuradoria, da defensoria pública, dos nossos professores, enfim. O IARGS é aquela instituição, aquele instituto que abraça todo mundo. Então está de parabéns e o meu abraço, então, para a nossa diretoria, doutora Sulamita e demais componentes. Parabéns, IARGS. Parabéns a você também, que faz parte dessa entidade, e uma boa noite de festa. Muito obrigada, Dalva, e parabéns para todos e uma boa festa para todos nós, né? Aqui ao meu lado está a doutora Melissa Teles, ela que é ex-conselheira da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, também ex-diretora da Caixa de Assistência dos Advogados, e está assumindo agora o Departamento de Bioética do IARGS. Conta pra gente o que faz esse departamento, qual é a sua missão a partir de agora. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, uma alegria, né? Primeiro jantar do IARGS depois dessa pandemia, então são muitos motivos para a gente estar comemorando na noite de hoje. Hoje estou trazendo 2 afiliados novos, né, pro IARGS e assumi já o departamento de bioética ao lado, claro, do Dr. Georges, que é uma referência maravilhosa aí do nosso estado, né, em relação ao direito de bioética. Eu atuo no direito de família, então a gente está explorando essa área, né, para levar o direito de bioética como um novo nicho de atuação para os advogados dentro do direito de família. Então, para quem ainda não conhece muito qual é esse ramo de atuação, explica pra gente que tipo de polêmica a gente poderia dizer, né, que está sendo discutida hoje na bioética. Porque a gente pensa a bioética ainda como uma ciência, né, do futuro e não consegue perceber muito a bioética como uma prática jurídica. Então é muito legal a tua pergunta, né, até para a gente conseguir disseminar um pouquinho esse tema. Mas, por exemplo, os úteros de substituição, né, que a gente chama como antiga barriga de aluguel. Então hoje a gente tem todo o acordo de parentalidade também para fazer, doações de material genético. A gente conhece muito, porque tem uma campanha também do congelamento de óvulos, que a gente chama do congelamento do material genético. Então, trazendo para um caso bem prático, como tu me perguntou, o que acontece? Se a mulher vai lá e congela o material genético e o homem também. Quando a gente une esses dois materiais, nós temos um embrião, certo? Embrião que está pronto para ser implantado, né? E a mulher então vai fazer aquela gestação. E agora nós estamos com um caso recente onde o casal, no momento da implantação do embrião, ele pede a separação. E aí ela ingressa na justiça pedindo autorização para implantar o óvulo. Né, o embrião, implantar o embrião no óvulo. Então, uma discussão jurídica que realmente está batendo nas portas judiciárias e a gente, como, né, advogados, aí, a gente precisa saber responder essas demandas. Se atualizar, porque é um assunto que, sem dúvida, vai ganhar muito espaço, ainda tem muito debate pela frente, muito interessante. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço vocês, um beijo a todos, fiquem com Deus.
Marcando presença neste evento está também o Dr. Lauri Cor, ele que é advogado e também integrante do Comitê Tributário do IARGS, IARGS aniversariante da noite. E no Comitê Tributário vocês organizam muitos eventos também. Recentemente foi feito um congresso? Conta pra gente. Nós tivemos congresso de direito tributário agora em outubro, foi um sucesso. Palestrantes de todos os lugares do Brasil, com temas assim atualíssimos, né? E foi o debate bem proveitoso para todos os advogados. Teve uma presença bem forte dos advogados, tanto do Estado como de fora, né? Então, o IARGS, né, dando parabéns aqui dos 96 anos de existência. Nós atuamos pelo IARGS, sou associado ao IARGS há muitos anos e sempre com presença marcante dos profissionais do direito aqui do Estado. O Instituto tem justamente essa missão também de contribuir para a formação da advocacia, certo? O Instituto dos Advogados existe antes da OAB, ele é mais antigo que a OAB, então pelo Instituto que foi formado a Ordem dos Advogados do Brasil. Então é uma coisa assim que vem desde muito tempo já fortalecendo a advocacia gaúcha e nacional, né? Muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite de festa para o senhor. Muito obrigado, parabéns IARGS. O programa Momento Jurídico também deixa os seus parabéns aos novos associados do IARGS, a quem foi agraciado, homenageado nesta noite, e claro, ao Instituto dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, pelos seus 96 anos. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima.